Aleluia. Paz e graça. Se coloque de pé, por favor. Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 2, o versículo 7. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 2, versículo 7. Enquanto vocês acham, mais uma vez, pastor Werles, pastora Juscelena, obrigado aí pela recepção, carinho, né? E um prazer de estar aqui com vocês, né? Já me considero de casa também, né? Uma bênção estar aqui com vocês e rever irmãos e irmãs. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelas nossas vidas e obrigado por esse momento. Continue falando conosco. Que cada coração aqui seja regado e possa transbordar com a tua presença, a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, tomem assento. Deus abençoe vocês. Livro de Gênesis é interessante porque eu preciso que você preste atenção no que eu vou colocar de início, porque Gênesis, ele começa a falar sobre algo que nós denominamos de cosmovisão. O que é cosmovisão? É o óculos que você usa para compreender a realidade, para ler a realidade, para entender o que está à sua volta. O grande dilema nosso é que nós falamos que somos cristãos, que nós lemos a Bíblia, mas na hora de fazermos os negócios, na hora de estudarmos, na hora de vivermos a nossa vida, nós não compreendemos a realidade da nossa vida à luz da Escritura. Por isso hoje, eu gostaria de resgatar com você essa ideia da gente estar trabalhando qual é a cosmovisão cristã. Porque aí fora é um tipo de visão e de leitura da realidade que nós não concordamos. Para isso, eu vou pedir para que você repita após mim 4 palavras bem simples, que no decorrer de toda a nossa pregação nós vamos estar trabalhando com elas. A primeira delas é criação. Pode ficar melhor. Criação. Queda. Redenção. Consumação. Você consegue falar essas 4 palavras para quem está do seu lado? Ixi, língua estranha aqui foi forte, hein? Vamos lá? De novo. Redenção e consumação. Vamos procurar entender então um pouco sobre isso. Desde o Éden, o homem busca preencher um vazio que o acompanha. E é interessante notar que o texto aqui vai mostrar que esse vazio não é um vazio psicológico, emocional, mas é um vazio espiritual. E quando nós lemos exatamente esse texto, ele vai trazer para a gente uma palavra que poucas vezes a gente para estudar. No final do texto do capítulo 2, verso 7 de Gênesis, e diz assim: soprou neles o fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente. Tornar-se algo é diferente de ter algo. Porque tornar-se fala daquilo que a gente é, e não daquilo que a gente possui. E por que isso é importante? Primeiro, porque se você não entender a ideia correta do texto, você tem uma realidade diferente. A palavra aqui para alma vivente ou para ser vivente é nefesh. Se você nunca falou hebraico, você vai falar agora, nefesh. Bonita a palavra, né? Nefesh não é apenas alma, no sentido de representar a questão espiritual. E aqui está um erro nosso. Quantas vezes nós vamos estudar
essa questão do homem, a gente chama isso de antropologia bíblica, que é o antropos, né? Homem, e logia, estudo, é o estudo do homem. E quando nós estudamos sobre isso, nós estudamos sobre a natureza e a constituição do homem. E lá entendemos que o homem é um ser que constitui-se de algumas partes. Só que o grande problema é que quando a gente lê esse texto, nefesh, não é apenas alma, no sentido de mostrar o sentido material. Sabe por que isso acontece? Quantas vezes nós vamos estudar a Escritura, a gente estuda a Escritura com uma mente grega. Para o grego, o importante é o espírito, a matéria é má. Para quem já estudou filosofia, Platão já dizia sobre isso. Então, o que eu estou dizendo aqui é que você não pode ler Gênesis com uma mente grega. Você tem que ler Gênesis com uma mente hebraica. Porque para o hebreu, o nefesh refere-se a um homem inteiro. E não a partes do homem. Isso aqui tem que ficar claro. Quando nós estamos dizendo, e Deus soprou neles, e ele se tornou alma vivente, ou ser vivente, ele está falando de alguém que não é dividido, é inteiro. Acho que está dando um probleminha aqui, vamos ver se melhorou. Na criação, Deus nos dá o privilégio, acho que defeitos especiais, pessoal. Deus. Na criação, Deus nos cria inteiros. Isso é nefesh, alma vivente ou ser vivente. Na criação, Deus não cria o homem dividido. Deus não cria o homem pela metade, mas Deus cria um homem completo. E é interessante você olhar, por exemplo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz da seguinte forma: tudo fez formoso ao seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir. Em outra tradução diz assim: e colocou a eternidade em seu coração. O que significa? O homem foi criado de forma completa, mas Deus colocou uma questão no homem que só ele pode preencher, que só ele pode fazer. E é interessante nós notarmos isso, que esse homem completo, e aqui vai uma outra palavra para a gente aprender, é que esse homem é insuficiente. O que é isso? Significa que eu e você não somos pessoas que nos bastam. Nós não temos, ok? Nós não somos pessoas que nos bastam. Você não dá conta de tudo sozinho. Você foi criado completo, mas dependente de Deus. E todas as vezes que a gente tenta viver fora de Deus, isso começa a dar problema. Na criação a gente entende que Deus cria o homem perfeito. O Salmo 8, ele é interessante, que diz que nós somos criados um pouco menor do que os anjos, mas o Senhor nos encheu de glória e honra. Nós somos fruto da criação de Deus, nós temos a eternidade no nosso coração, e o homem não é apenas uma alma, ele se tornou uma alma de tal forma, que Deus colocou nele o desejo e o anseio, que só pode ser satisfeito no próprio Deus. O homem então é criado, e aqui vai um primeiro ponto, o homem é criado para ser um ser desejante, um ser que tem fome, um ser que almeja e deseja Deus. E isso é interessante porque a palavra nefesh, ela vai trazer exatamente isso. Em alguns lugares na Escritura, essa palavra vai ser traduzida por garganta, respiração. Quando você fica com fome, aonde você coloca a mão? Faz aí. Aqui, né? Estou com fome. Só que para o hebreu não. Quando o hebreu estava com fome, ele colocava a mão aqui, ó.
Estou com fome na garganta. Maneiras diferentes de ver o mundo. Porque a garganta é o local por onde ele se alimenta e por onde ele respira. Então, para ele, isso aqui é vida. Nefesh é garganta, nefesh é alimento, nefesh é desejo, é necessidade. O que isso nos fala? Isso nos fala que o ser humano é alguém criado com uma necessidade. Que o ser humano é criado com uma fome, que o ser humano é criado dependente de Deus e tem essa necessidade. E esse desejo é interessante porque eu desejo, por exemplo, eu desejo beber um copo com água. Então, quando eu vou beber essa água, eu estou possuindo essa água. Eu tenho o poder de possuir. Mas quando eu falo que eu sou nefesh, eu sou possuído por um desejo. É algo que já faz parte do que eu sou, não é do que eu vou adquirir ou possuir. Você talvez não percebeu isso, mas a sua alma tem fome de alguma coisa. A sua alma busca por alguma coisa, ela deseja alguma coisa. Quando Deus soprou o fôlego da vida, o homem passou a ser alma vivente, ele passou a ser um ser que deseja Deus, um ser que quer Deus. E na criação, eu estava inclusive lembrando de Gênesis, quando dizia assim, que toda tarde o Senhor ia ao encontro do homem, para estar com ele, ter comunhão com ele. Nefesh fala de um ser humano que é dependente e que ele tem o desejo de conhecer e ter mais de Deus. O homem é um ser que tem fome de Deus. E aí me lembro de Salmo 42, o verso 1, que diz assim: como a corça anseia pelas águas ou pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O salmista já identificou isso. Nós somos homens e mulheres que temos sede de Deus, que temos fome de Deus. Isso foi na criação. Na criação nós encontramos o Criador nos criando de forma perfeita, nos encontrando e nos dando a oportunidade de nos relacionar com Ele. Foi um tempo que a Escritura mostra que o homem teve o privilégio de estar andando com o Senhor. Mas alguma coisa errada aconteceu. O que aconteceu? Quando o homem, ele se encontra numa situação de pecado, ele cai. Se nós temos em primeiro lugar a criação, onde Deus cria tudo perfeito, agora nós temos o segundo momento, a queda. A queda nos fala agora de um homem que continua com desejo. A queda nos fala de um homem que agora continua com fome. Só que o problema da queda agora é que ele transforma aquilo que deveria ser complemento como essencial. Ele transforma aquilo que ele deveria usar como sendo o seu próprio Deus. Calvino dizia o seguinte: o coração do homem se torna uma fábrica de ídolos. E o que é o ídolo? O ídolo é aquele que promete saciar a sua fome, mas aumenta o seu vazio. O grande problema é que muitas vezes nós não paramos para pensar que a queda, ela desviou o nosso desejo. O nosso desejo e a nossa fome era só para Deus. O nosso desejo e a nossa fome era de conhecer a Deus e de buscar a Deus e de servir a Deus. E com a queda, Paulo fala isso em Romanos, nós passamos, ao invés de adorar o Criador, adorar a criatura. Ao invés de dedicar todo o nosso desejo e toda a nossa força agora a Deus, nós passamos a colocar como ídolos coisas dessa vida. E o que acontece? A idolatria então é a distorção pela fome de Deus. Nós queremos saciar a nossa fome de Deus com coisas terrenas. Eu tenho um amigo e ele diz assim: olha, para você matar a sua fome, tem uma técnica, não é? Você vai comer pipoca. Já comeu pipoca? Quando você estiver com muita fome, come pipoca.
vai ser bom? Vai matar a sua fome? Vai enganar. Assim é nós, quando nós achamos que qualquer outra coisa nesse mundo pode matar a fome de Deus. É um auto-engano. É aquele momento que a gente diz assim, o dia que eu agora for ter o melhor carro, o dia que eu tiver a melhor casa, isso vai suprir tudo e eu vou ser feliz. E você tem a casa, 3 dias você festeja, 1 semana, daqui a pouco você está dizendo, nossa, não quero essa casa mais não, parece que eu estou querendo outra casa. A mesma coisa acontece com o carro, a mesma coisa acontece nos seus relacionamentos. Não, eu estou com um casamento ruim, vai para outro. Não, aí você descobre que o problema não é o casamento. Porque a gente coloca nessas coisas ídolos e faz com que isso se torne o objetivo na nossa vida, a tal ponto que a gente vai descobrir que nós construímos ídolos, porque a nossa alma está desorientada, a nossa fome está desorientada, e a coisa mais importante da tua vida passa a ser o seu ídolo. E por muitas vezes, aquilo que deveria ser apenas de Deus, você começa a dar. Alguns colocam como ídolos a comida. Outros colocam como ídolos o amor, o sucesso, as coisas dessa vida. E acham que com isso vão encontrar a felicidade. Mas deixa eu te dar uma notícia. Esse ídolo que promete tanta coisa, ele também te traz um vazio. E um vazio que cobra caro. E o que mais acontece é que você vai se sentir decepcionado. Porque quando você come o pudim, você diz assim, mas que coisa gostosa. Mas daqui a pouco você não quer só mais o pudim. Ele satisfaz você por alguns minutos. Você tem coisas nessa vida que vão te satisfazer apenas por alguns minutos. Abacuque capítulo 2, o versículo 5, diz da seguinte forma: seu desejo impetuoso é como o Seol, como a morte nunca se farta. A nossa fome de Deus desorientada, a nossa alma que deveria desejar Deus, e agora por conta da queda vive esse caos, ela quer saciar a fome nessas coisas, e daqui a pouco nós vamos para o sexo, e uma mulher só não dá, um homem só não dá, daqui a pouco uma festa só não dá, uma balada só não dá, e a gente vai querendo preencher a nossa vida com esses ídolos e com essas coisas, como se elas pudessem saciar a nossa fome. E eles vão te continuar decepcionando, eles vão continuar frustrando a tua alma, porque o único que pode preencher a tua vida é Deus. Mas nós nos enganamos, e o inimigo continua dizendo assim, não, se você fizer assim, você vai ser feliz. Não, se você for em tal lugar, você vai ser feliz. Não, o dia que você tiver o cargo tal, você vai ser feliz. E nós descobrimos que os nossos desejos corrompidos, eles são como o Seol, como a morte que nunca se farta. O que fazer diante disso tudo? C.S. Lewis tem uma frase, C.S. Lewis é um pensador inglês, muito conhecido. Ele diz assim, se encontro em mim um desejo, que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que não fui feito, é que eu fui feito para viver para outro mundo. O que nós estamos esquecendo é que Deus nos criou de forma perfeita e completa, mas insuficientes, porque dependemos dEle. A queda trouxe o caos, e a nossa fome foi desviada, os nossos desejos foram desviados, e a gente vive nessa loucura de procurar nas coisas a felicidade que só podemos encontrar em Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho certeza, e eu não preciso de uma bola de cristal para dizer que há decepção na sua vida, que há tristeza no seu coração, porque essas coisas são momentâneas, e quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você descobre que não vale mais nada. O que fazer diante de tudo isso?
Se nós fomos criados perfeitos, e agora veio a queda, e com a queda o nosso desejo foi corrompido, com a queda nós nos tornamos pessoas que nos afastamos de Deus, e esse desejo que nós temos agora se tornou em idolatria, e nós transformamos em deuses aquilo que não deveríamos. O que fazer? Nós não poderíamos fazer nada. Eu e você não temos a capacidade por nós mesmos de resolvermos os nossos problemas. E o grande dilema nosso é esse, que nós vivemos um auto-engano achando que eu posso, que eu dou conta, que eu vou conseguir. E quantas vezes nós esquecemos da grande verdade da criação. Nós somos dependentes de Deus. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer que não adianta você buscar em outros caminhos, de você ir em outros lugares. Se na criação tudo foi perfeito, na queda houve todo um caos, nós poderíamos pensar: e agora? Eu não consigo resolver a minha situação, eu não posso dar um jeito, há uma inquietação, há uma dor, há um desejo no meu coração que eu não consigo saciar. Como eu vou resolver isso? Aí nós então entramos na terceira fase, a que se chama redenção. E essa palavra é muito forte, porque Paulo diz assim, que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Aquilo que eu e você não podemos fazer, aquilo que eu e você não temos condições de realizar, aquilo que eu e você não temos capacidade para fazer, agora em Cristo Jesus as coisas começam a mudar. Ele morre na cruz, Ele paga pelos nossos pecados, e agora nós podemos viver uma nova vida. E agora, essa fome, esse desejo de encontrar Deus e de viver para Deus, é novamente alinhado, é novamente colocado no lugar certo. Mas nós continuamos lutando. Mateus capítulo 6, o versículo 25 diz assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis. O termo ansioso aqui fala de alguém que está sendo rasgado. Esse é o sentido. Não sejam pessoas rasgadas, quebradas, porque é isso que a queda faz. A queda nos quebra. Quebra os nossos relacionamentos, quebra a nossa comunhão com Deus, quebra a maneira que nós enxergamos o mundo, fica tudo embaçado, fica tudo bagunçado, fica tudo complicado. Mas na redenção nós podemos receber cura. Na redenção nós não vamos ser mais rasgados. A oportunidade, assim como na criação, de sermos inteiros novamente. Vou pedir para que você vire para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: olha, você é uma pessoa inteira ou você é uma pessoa quebrada? Não seja uma pessoa quebrada. Não seja uma pessoa que se vive rasgando. E aí o texto continua, porque a palavra vida aí é psique, que é exatamente a tradução da palavra nefesh. O que o texto está querendo dizer é assim, ó: não vivam ansiosos com as necessidades da vossa alma. A alma de vocês deseja coisas, e a sua alma tem que desejar mais do que comer e mais do que beber. O grande problema é que a queda fez a gente ser enganado, achando que comer e beber é tudo que a gente tem nessa vida. A queda fez com que a gente achasse que a nossa vida se resume a só isso aqui, não tem mais nada. Mas quando o escritor aqui, Mateus, o evangelista Mateus, passa a dizer esse discurso de Jesus, a ideia é: a vida é muito mais do que comer e beber, a vida é muito mais do que lazer. Há um desejo na tua alma, há um vazio na tua alma que você precisa preencher. E hoje o choque de realidade é: essas coisas não vão te satisfazer, essas coisas vão te frustrar, essas coisas não têm a capacidade
capacidade de fazer você ser inteiro, porque há algo mais importante, há algo que você precisa compreender. E aí entra o versículo 33 do capítulo 6, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que a Escritura está dizendo? Está dizendo que na redenção, agora há um caminho que é busque a Deus em primeiro lugar. E aqui eu faço um parêntese para dizer, o que é o ídolo? Ídolo é aquilo que você coloca em primeiro lugar. Ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus. Seu filho pode tomar o lugar de Deus, seu casamento pode tomar o lugar de Deus, seu trabalho pode tomar o lugar de Deus, mas nessa noite eu quero te dizer que o primeiro lugar é de Deus. Deus é ciumento, Deus não dá a honra dele a ninguém. O que nós temos que entender é que Deus nos cria com um desejo, e esse desejo é que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida. Então tudo que você fazer, Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas é aí que eu volto ao início da minha pregação, quando eu disse que é interessante como nós nos chamamos de cristãos, que nós falamos que observamos a Escritura, mas o óculos que a gente está usando não é o óculos de Mateus 6,33, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que a gente faz é andar segundo o curso do mundo, segundo as expectativas lá fora. Mas eu quero te dizer nessa noite que há um choque no teu coração e no meu coração, dizendo a coisa mais importante da tua vida é saciar uma fome que tem na tua alma, e essa fome só pode ser saciada quando você tem um encontro real com Deus. Eu gosto de Jeremias capítulo 2, o versículo 13, quando diz assim: porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém água. O que esse texto está dizendo é exatamente, olha, você está matando a sua sede no lugar errado. Você está se alimentando de coisas que não vão te sustentar. Você está buscando em lugar errado. E eu não sei como você veio parar aqui essa noite. Eu só não creio em coincidência, eu creio em Jesuscidência. E porque Jesus está aqui, eu creio que você está aqui para entender isso. Que não é o teu braço que vai te dar vitória, que não é a tua força que vai te dar felicidade, que não é os bens que você possui que vão te dar segurança, mas o que você precisa entender e o que você precisa colocar no teu coração, que essas coisas são como cisternas rotas, elas não podem matar uma fome, uma sede que existe no seu coração. E de forma metafórica, eu quero dizer o seguinte: a sua alma está gritando hoje, a sua alma está pedindo socorro hoje, a sua alma está dizendo, eu preciso mais de Deus, a sua alma está dizendo, eu preciso mais da presença do Senhor. Eu contava de um livro que eu li, eu achei esse livro interessante, que chama Caçadores de Deus, Tom Tenning. Quando eles estavam orando na igreja, é interessante que eles começaram a orar, um grupo de irmãos, e Deus começou a tomar aquela igreja no Canadá, e eles começaram a buscar tanto ao Senhor, que diz que as pessoas que passavam na rua, não sabem porquê, diz que elas diziam assim, não, mas que vontade de entrar nesse lugar, que vontade de entrar nesse lugar, e diz que elas entravam e já ajoelhavam, já aceitavam a Jesus, e já começavam a chorar e a orar, porque estavam sentindo fome de Deus. Isso me chama a atenção, porque o diabo, ele fica dizendo, não, a sua fome, o carro resolve. Não, a sua fome, não, é um namorado, é por isso que você está com fome. Arranja um namorado, que aí a sua fome passa. Não, arranja um emprego, que a tua fome passa. Levante a sua mão assim comigo, bem alto. Bata no ombro dessa pessoa que está do seu lado, diga aí, olha, diga para ela assim, essas coisas não vão te saciar.
Pare de ser iludido com essas coisas. Hoje Deus está abrindo os teus olhos para você entender que a tua alma clama, e o que a tua alma clama é pela presença de Deus, aquela presença da criação, aquela presença que estava lá no Éden, e hoje, pela redenção que há em Cristo Jesus, nós podemos desfrutar novamente dessa presença, dessa graça, desse poder. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. A fome de Deus é algo que tem em nós. Nós somos criados para desejar. E quem sabe o seu coração hoje já está ardendo. Quem sabe o seu coração, talvez você nem está entendendo muita coisa, mas há algo no seu coração, enquanto as canções eram cantadas, enquanto a palavra é pregada, enquanto você chega nesse ambiente, você descobre que há um desejo no seu coração. Você já descobriu que a idolatria, ela não agrada a Deus. Inclusive, Êxodo 20 já diz que não terás outros deuses além de mim. Nós somos chamados para única e exclusivamente adorar ao Senhor. E há uma fome no seu coração, e o único caminho de você saciar essa fome é em Deus. Amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Entenda, há um desejo hoje no seu coração, há uma sede hoje no seu coração, que precisa ser saciada. Portanto, não fuja dessa fome. Reconheça hoje que você precisa se alimentar. O próprio Jesus já disse da seguinte forma: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ele não terá parte comigo. Jesus é o maná dos céus. O que significa isso? Que nós precisamos entender que é um alimento que pode saciar a nossa vida e nos dar significado e segurança. Há algo que vai além, mas essa fome primeiro precisa ser admitida. E hoje você está aqui para reconhecer: a tua alma tem fome de Deus, e hoje você pode se alimentar dele. Na redenção, nós descobrimos alguma coisa importante. Nós descobrimos que o vazio que existe em nós pode ser preenchido. Aquele que soprou o fôlego de vida é aquele que está nessa noite dizendo: eu posso te dar vida. Aquele que soprou o fôlego de vida, ele tem poder para pegar coração quebrado e colocar inteiro, para pegar vidas quebradas e colocar novamente inteiro. Não sei como você chegou, mas eu sei que o Senhor pode fazer isso. Agostinho, no 3º século, um pai da igreja, ele disse o seguinte: Senhor, repita após mim para ficar bem gravado: Senhor, Tu nos fizestes para Ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em Ti. Meu irmão, há uma inquietação hoje no seu coração. Aí você diz: não, eu vou jogar bola, depois eu vou para balada, eu vou brincar, eu vou gastar minha vida. Mas essa inquietação continua lá. Porque nada pode tirar essa inquietação senão a presença de Deus. E quando a gente descobre isso, a gente descobre que as outras coisas não têm sentido, que as outras coisas não valem a pena. Essa inquietação é para mostrar que existe algo mais que você precisa na tua vida. A mensagem hoje é: o que eu tenho que fazer então diante dessa inquietação? O que eu tenho que fazer então diante desse desejo? E a palavra vem do próprio Cristo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje o convite é simples. O convite é: você está com fome? Pergunta para quem está do seu lado: você está com fome? Eu não sei nem se você jantou, né? Mas não é a fome do estômago, é a fome da alma. Hoje você pode sair com a sua alma saciada.
Vinde a mim é um convite para a gente entender que na redenção de Jesus, nós agora temos comunhão com Deus novamente. E por causa dessa comunhão, nós podemos experimentar a presença poderosa do Senhor, o perdão poderoso do Senhor. Hoje, o seu desejo pode ser saciado. Mas eu quero terminar com duas coisas que para mim são importantíssimas de tudo isso. João capítulo 7, versículos 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus entendeu e compreendeu que as pessoas estavam com fome e com sede. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nós somos pessoas famintas e sedentas. Você reconhece isso hoje? Porque tem hora que a gente chega na igreja mais como fariseu. Eu jejuo, eu oro, eu sou o cara legal, eu sou o cara bom. A gente não reconhece que a gente é dependente. A gente não reconhece que a gente é frágil. A gente não reconhece que precisa de Deus. Não, eu sou autossuficiente. Mas a vida nos quebra, o mundo nos quebra de tal forma que a gente vai percebendo que a gente não é nada sem Deus. E o convite de Jesus é: quem tem fome? Quem tem sede? Vire para quem está do seu lado, pergunta aí: você está com fome? Você está com sede? Eu tenho uma boa notícia para você. Aquele que crê em Jesus vai beber e vai comer, e a sua alma vai ficar transbordante, porque o texto está dizendo o seguinte: do seu interior vai fluir um pouquinho de água. É isso que diz o texto? Não, vai pingar umas gotinhas, é isso? A redenção em Jesus, o perdão em Jesus, a nova vida em Jesus, faz com que eu e você tenhamos um coração transbordante, uma vida transbordante. E o que é ser transbordante? É não ter apenas para si, é ter alguém que transborda na vida dos outros. Você já viu alguém que é alegre? Aonde ele chega, ele contagia o lugar. Você já viu alguém que é aquela pessoa feliz? Aonde ele chega, ele contagia o lugar, porque ele está transbordando de alegria, de paz, de felicidade. Agora eu te pergunto: você sabe reconhecer alguém que está cheio de Deus? Você sabe quando alguém está cheio de Deus? Alguém cheio de Deus, ele dá glórias a Deus. Alguém cheio de Deus é alguém que tem gratidão. Alguém que é cheio de Deus, ele descobriu aonde tem pão, e ele descobriu que a fome dele pode ser saciada. E esse convite hoje é para mim e para você. Hoje é o dia de você se alimentar daquilo que pode curar a tua alma. Fique de pé, por favor. Duas palavras. Não tente preencher esse vazio e esse desejo com as coisas desse mundo. Mas hoje eu quero te dar a oportunidade de saciar essa sede, de saciar essa fome. Você quer isso? Então a primeira coisa que eu quero que você faça é virar pelo menos para 2 ou 3 pessoas e dizer assim: ó, hoje eu estou com fome de Deus. Dá para dizer isso? Hoje eu estou com fome de Deus. Hoje eu estou com fome de Deus. Quantos aqui querem se saciar dessa fome? Levanta a sua mão assim. Levante a sua mão. Diga assim: eu quero. Você não está querendo nada. Vamos de novo. Eu quero saciar esse desejo da minha alma. E eu sei que só
Jesus pode preencher esse vazio. E a boa notícia é que Ele está aqui nessa noite. Aleluia! Vamos cantar. Oh, aleluia! Cante, se encha do Senhor agora. Enquanto a gente canta, enquanto a gente louva, se encha de Deus, se encha mais do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Olha só! Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de Aleluia! você, Ele se Só a igreja importa cantar. com Cante, você. cante, cante. Ele não desiste. Aleluia! Aleluia! Está ouvindo? Me escute agora por um minuto. Quero fazer 2 apelos. O primeiro apelo é de que talvez você que foi criado à imagem do Senhor está hoje quebrado e precisa ser restaurado, precisa novamente dessa comunhão. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e dizendo: Senhor, eu preciso ser restaurado hoje, eu preciso matar essa fome hoje novamente. Quanto tempo você não sente a presença do Senhor? Há quanto tempo você não desfruta dessa presença? Mas hoje essa presença é real, essa presença é palpável, essa presença é sentida no nosso meio. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Nós queremos orar pela sua vida, para que você seja renovado, para que você seja fortalecido. E se essa palavra parou em seu coração, eu desafio você, vem aqui agora, rapidinho. O nosso tempo é curto, mas eu sei que o Senhor é Deus que renova. Também quero orar. Escute, se você está aqui, aleluia, se você está aqui e ainda não tem Cristo como Salvador, se você não tem Cristo ainda como Salvador, chegou o dia. Eu estou convidando você para preencher o vazio da tua alma. Eu estou convidando você para vir a Cristo, sabendo de que Ele pode fazer algo que ninguém mais pode fazer pela tua vida. Nós estamos anunciando que o que Jesus fez na cruz é suficientemente poderoso para te curar, para te libertar e para saciar a tua fome. Quantos têm fome de Deus? Eu quero combinar algo com você aqui então. Queridos, eu sinto a presença de Deus aqui de uma forma extraordinária, aleluia. Enquanto cantamos, eu queria que você cantasse com os olhos fechados. Nós vamos estar orando por esses irmãos aqui. E se você quiser vir, você pode vir. Mas eu quero te dizer que se você estiver aí atrás, a presença do Senhor está aí. A presença do Senhor está aí. E nós vamos ser renovados hoje para a glória de Deus. Você crê nisso? Então abra a tua boca e cante. Abra a tua boca e cante então, enquanto oramos agora. Pai Celestial, aleluia. Não importa quem você aleluia. é,
Aleluia. Não importa o que você fez. Toda honra, toda glória ao Senhor. Jesus conhece Obrigado. o seu Obrigado, Senhor. interior Obrigado também. pelas vidas. Quantas Obrigado, vezes Senhor, você pelo teu mover. caiu, Obrigado, Deus, tentando pela tua acertar. presença. Obrigado, Senhor, por essas vidas. Mas a Enche, tristeza Senhor. e o Enche. desespero Que hoje te seja um dia, chorar. Senhor, que cada Não vida seja importa pra tocada, onde você saciada em foi, Ti. se na Que escuridão perdão dos pecados, ó da Deus. noite, A graça ele renovada, vai do a céu comunhão pra renovada. e Em não nome de desiste Jesus. Bem forte, bem forte. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Deus abençoe sua vida pela decisão que você fez. Que a graça dele, que o favor dele, o amor dele venha sobre você de uma forma sobrenatural. Que você experimente milagres, transformação na sua vida. Você não está sozinho. Deus é contigo. Acompanhe essas irmãs, por gentileza. Elas querem identificar vocês, por favor. Antes ainda da gente terminar essa reunião, eu queria chamar aqui à frente quem está doente, quem está enfermo para ser curado agora, no nome de Jesus. Vem aqui à frente. Você que está doente, está enfermo, está aqui passando mal, veio aqui, precisa de uma cura, de um milagre, vem aqui agora. Em nome de Jesus você vai ser curado. Em nome de Jesus. Na autoridade dele, é no poder dele. Porque ele faz. Não há nada que ele não pode fazer. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Ele curou paralíticos. Ele curou cegos. Ele curou tantas enfermidades. E cura até hoje. Porque o nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Eu queria só que os pastores me ajudassem, os obreiros, os intercessores, me ajudassem com a imposição de mãos. Eu vou orar e vou declarar a cura agora. Porque a oração da fé, ela cura o enfermo. Assim declara a palavra de Deus. E nós, na fé, na autoridade do nome de Jesus, nós vamos declarar a cura agora para a sua vida. E você, igreja, estende a sua mão para cá e ora em concordância comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora para essas enfermidades que está na vida desse povo, sai agora, toda enfermidade, no coração, nos rins, no cérebro, nos nervos, vai saindo agora, em nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no poder dele, vai saindo agora, vai saindo toda doença agora, em nome de Jesus. Dor, eu estou repreendendo agora, dores, vai saindo agora desse corpo. Dor na coluna, eu repreendo agora. Hérnia na coluna, eu estou repreendendo em nome de Jesus. Desvio na coluna agora, eu estou repreendendo em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Enxaqueca, vai sair agora, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, vai sair agora. Sai agora toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus, receba agora a cura, recebe, seja curada, seja curado, seja liberto agora, em nome de Jesus. Depressão, eu repreendo agora, toda depressão, tristeza da alma, vai saindo agora, é na autoridade de Jesus.
Pai, eu te louvo pelos milagres já liberados. Eu te louvo pelas curas aqui já liberadas. Eu te louvo porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. E o Senhor está aqui conosco. E nós te agradecemos pelos milagres. E nós abençoamos o seu povo que veio com fé. E nessa fé, nessa autoridade do seu nome, nós louvamos a Ti e declaramos a bênção para cada um dos seus filhos. Feche os seus olhos agora, eu quero abençoar você que veio aqui hoje. Pai, abençoe cada um dos meus irmãos que estiveram aqui, cada um que veio também nos visitar. Pai, que o Senhor fale melhor em cada coração, que o Senhor, ó Deus, possa mudar realidades, transformar situações, que o Senhor possa visitar cada um, ó Pai, que ao longo desta semana o Senhor possa falar ainda mais no coração dos seus filhos, que milagres sejam liberados na vida deles ao longo dessa semana, socorros, provisões do céu. Eu quero, Pai, declarar para a vida dos seus filhos agora. Quero abençoá-los com toda a sorte de bênção, para que vivam uma semana, Pai, extraordinária, sem medo, sem nenhum temor, sabendo que o Senhor é Deus conosco, é o nosso Emanuel, é o Deus que está conosco todos os dias. Pai, é nessa fé, é nessa certeza, Pai, que eu abençoo o seu povo e despeço cada um, ó Pai, em paz, para que vivam uma semana extraordinária, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mais um amém para ele. Tenham todos uma semana abençoada. Obrigado a todos pela presença, no nome de